Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra do trono, uma palavra do coração de Deus, que eu espero que traga motivação, renovação espiritual a todos vocês. O texto que eu vou ministrar está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Leia aí na sua casa e nós vamos aqui falar de algumas lições sobre esse texto. Nesse livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, encontramos o profeta Samuel indo ungir a Davi, que se transformaria em um rei sem coroa, sem vestes reais, sem cetro e sem trono. E isso perduraria por 14 anos, tempo este em que ele seria perseguido pelo rei Saul, que era o atual rei, implacavelmente. Davi é ungido rei, mas não vai para o palácio. Ele volta para o curral das ovelhas. E começa a sofrer um aperfeiçoamento, um ajustamento, começa a passar por um processo de aprendizagem. Até que um dia, quando ele já está qualificado, ele se assenta no trono. Só que durante este processo, Davi, ele encarou vários gigantes. Não foi somente o gigante Golias. Fora o gigante Golias, ele encarou mais 4 gigantes. E é sobre isso que eu quero falar. Os 4 gigantes que Davi encarou no seu processo de aprendizagem antes de encarar o gigante do Golias. O primeiro gigante que Davi encarou foi Eliabe, o não ungido. Não ungido porque quando Davi ele foi ungido pelo profeta Samuel, os demais irmãos dele assistiram isso, mas a unção de Deus não foi derrubada sobre eles, sobre a cabeça deles. Eles presenciaram Davi sendo ungido, mas eles não foram ungidos. Então esse primeiro gigante que Davi encarou chamava-se Eliabe, o seu próprio irmão. Eu chamo ele de o não ungido. Davi chega ali no arraial e vai levar comida para os seus irmãos. E quando Davi ouve aquela conversa de que o gigante Golias está se levantando e afrontando o exército do Deus vivo, Davi pergunta: o que acontecerá ao homem que derrotar esse gigante? Os soldados respondem: olha, o homem que desafiar esse gigante e colocar ele por terra, vai ficar sem pagar impostos e vai se casar com a filha do rei. Nisso, Eliabe, o seu irmão, que eu chamo ele de o não ungido, esse gigante que se levantou contra a vida dele, se aproxima de Davi e já vai de uma maneira ferronha, tenta o paralisar, tenta o parar com palavras, dizendo para ele: o que você está fazendo aqui, Davi? Ou seja, em outras palavras, esse ambiente não é para você. Este ambiente são para soldados qualificados. Este ambiente são para guerreiros. Você não tem o potencial exigido para estar nesse ambiente. É isso que ele quer dizer para Davi: o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você. Então você pode perceber que ele já tenta barrar a Davi. Ele já tenta podar Davi. Ele já tenta ridicularizar Davi. Ele já tenta dizer para Davi que ele não tem potencial para as batalhas da vida. E aí o que acontece? Ele dirige-se a Davi tentando o paralisar com palavras negativas, palavras de derrotas mais uma vez. O gigante Eliabe, que eu chamo de não ungido, diz para ele: e aquelas poucas ovelhas no deserto? Quando ele diz aquelas poucas ovelhas, se você perceber, ele está desdenhando de Davi mais uma vez. Ou seja, o que foi depositado em suas mãos, Davi, é fútil, é banal, é insignificante
Preste atenção que ele está tentando diminuir a Davi, humilhar a Davi, rebaixar a Davi. Então, se você prestar atenção, o gigante que Davi venceu, ou seja, o gigante Golias, não foi o primeiro gigante que ele encarou. Olha aqui um gigante feroz vindo contra a vida dele, o seu próprio irmão, tentando o desqualificar, tentando o rebaixar, tentando fazer com que ele compreendesse que ele era alguém sem valor. E agora eu pergunto para você, por que tanto desdém? Porque quando ele vê, eu estou cuidando do tempo aqui, quando ele vê e percebe Davi dizendo: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo, ele sente graça nas palavras de Davi. Ele sente Davi com uma personalidade forte. Ele sente Davi aguerrido. As palavras de Davi deixaram ele inseguro. Como assim? Já pensou se esse menino derrota o gigante? Eu que digo ser um soldado, o povo de Israel, os soldados de Israel estão todos escondidos, Saul está escondido dentro da tenda, como que nós vamos ficar? Então ele sentiu ali insegurança, ele teve medo de que Davi realmente fosse para o desafio e vencesse Golias, como aconteceu. Ele sente que realmente as palavras de Davi vieram do fundo da alma e que ele estava pronto para conquistar. Então ele tenta o paralisar. E é desta forma que acontece nos dias de hoje. Aqueles irmãos e irmãs que não têm a unção do Espírito, que são os gigantes de nossas vidas, eles não conseguem aceitar os desafios da vida e querem que nós, os ungidos, também venhamos a não aceitar os desafios da vida. Os irmãos, como Eliabe, os sem a unção, não conseguem triunfar e também querem que nós que temos a unção não triunfemos também. Os irmãos Eliabes da vida que não têm a unção, não conseguem chegar a lugar nenhum e querem que nós que temos a unção não consigamos também chegar a lugar nenhum. Dá para você compreender? O que Deus está ministrando ao teu coração? Vigia com os irmãos que não têm a unção do Espírito. Vigia com esses irmãos que estão em nosso meio, que não têm a unção do Espírito, que não são ungidos. Eles não vencem gigantes, eles têm medo dos gigantes e querem que nós, os ungidos, também não vençamos gigantes e que também tenhamos medo dos gigantes. Se afaste dessas pessoas. Não permita que essas pessoas venham fazer com que você perca o foco, perca a visão da promessa, perca a visão do desafio. Não venha permitir que esses irmãos Eliabes, os não ungidos, venham afetar o seu ministério. Você que é um ungido, uma ungida do Senhor, se afaste dessas pessoas. Foi o que Davi fez. Leia o texto, ele se desviou do seu irmão e não aceitou aquele combate. Sabe por quê? Não são todos os combates que nós temos que entrar. Nós temos que entrar nos bons combates. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Entre somente em bons combates. Davi não ia combater com o seu irmão. Ele era o seu irmão. Não seria um bom combate. E preste atenção que depois, passado 14 anos, ele vive sendo perseguido por Saul. Ele também não combate contra Saul, porque Saul é ungido do Senhor. Sabe qual foi o bom combate que ele teve a sabedoria para discernir e entrar nele? O combate com Golias. Porque foi um divisor de águas para ele. Então está aqui. O primeiro gigante que Davi enfrentou, Eliabe, o não ungido. Vamos agora falar do segundo gigante. O segundo gigante que Davi encarou chamava-se Saul, o ex-ungido. Porque se você ler aí 1 Samuel 16:1, como eu falei, o Senhor já tinha o rejeitado. Então ele era o ex-ungido. E como que ele começa então se levantando contra Davi?
A primeira coisa que ele faz, ele tenta intimidar a Davi, desmoralizar a Davi, com palavras também de derrota, de desânimo, como fez o primeiro gigante, Eliabe, o não ungido. Agora, o segundo gigante, Saul, o ex-ungido, também tenta o diminuir com palavras. Ele disse para Davi, contra esse filisteu, tu não poderás ir à peleja com ele, porque tu és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, você não tem potencial, Davi. Você não tem visão, Davi. Você não tem qualificação, Davi. Você é um menino, moço. Você não tem experiência. Veja que ele procura de alguma forma diminuir a Davi. Tentar fazer com que Davi mentalizasse que ele não tinha potencial. Que ele não tinha realmente força espiritual, vamos dizer assim, e muito menos força física para encarar aquele gigante. E sabe por que ele faz isso? Porque ele é um ex-ungido. Um ex-ungido quer dizer, ele não alcançou a promessa. Um gigante ex-ungido, ele não teve o avivamento do seu ministério. Esse gigante, Saul, o ex-ungido, ele parou no meio do caminho, ele se decepcionou, ele se frustrou, ele se amargurou. Ele não conseguiu realmente chegar ao lugar da vitória. Ele só viveu patinando. Ele perdeu o foco e a visão da promessa. Ele é um ex-ungido. Então quer dizer que ele foi rejeitado. Ele não alcançou as promessas de Deus para a sua vida. Então ele não quer ver ninguém alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Então ele não quer ver ninguém vencer. Então ele não quer ver ninguém triunfar. Você acha que ele queria ver Davi vencer o gigante Golias? Você acha que esse gigante chamado Saul, o ex-ungido, queria ver Davi vencendo mesmo se ele estava dentro da tenda com medo? O capitão com medo dentro da tenda, os seus soldados com medo. O irmão de Davi, que se dizia ser um guerreiro, com medo. Você acha que ele queria ver um menino daquele ruivo, baixinho, vencer o gigante para ele ficar desmoralizado? Para ele ficar sem moral? Para todo mundo olhar para ele, nossa, olha aí, ele ficava escondido na tenda, ele não levantava a nossa moral, nós somos o exército dele, ele não quis ir para a batalha, mas esse rapaz foi para a batalha e venceu o gigante que nos amedrontava, o gigante que nos fazia correr. Então entenda uma coisa, cuidado com os gigantes ex-ungidos dentro da igreja. Porque Saul começou bem, ele era um guerreiro, ele começou triunfando, só que depois ele perdeu o foco, perdeu a visão. Tem muitos cristãos dentro da igreja que começaram bem, pregavam, louvavam, tinham um ministério impactante, se perderam a visão da promessa. E hoje não querem ver aqueles que estão iniciando com ímpeto, com vontade, com coragem, não querem ver eles se destacarem, não querem ver eles crescerem, não querem ver eles aceitando desafios e vencendo. Tenta derrubar ele, tenta o paralisar com palavras, não deu certo. O que ele faz? Oferece a armadura dele. Só que Davi, ele rejeita a sua armadura. Sabe o que significa isso? Tem muitos cristãos, eu falo sempre sobre isso. Ele quer a armadura do outro, ele quer a unção do outro, ele quer a eloquência do outro, ele quer gesticular como o outro, falar como o outro, imitar o tom de voz do outro. Ele quer ser como a pessoa é. E a inveja é a evidência de que você não sabe quem você é. Então tem muitos cristãos dentro da igreja que quer a armadura do outro. Está entendendo? Quer aquele brilho, quer aquele óleo, quer aquela unção para ele, mas não quer ter o que é dele. Sabe o que Davi fez? Ele rejeitou a armadura. Ele rejeitou a espada. Ele rejeitou a lança. Ele rejeitou também o escudo. E agora eu vou de carona com o pastor Jackson Marques, um pregador renomado que você deve conhecer, que está bombando. Ele disse assim, sabe por quê que Davi não aceitou o escudo, nem a espada e nem a lança? Porque tudo isso quem faz é o homem. Ele foi e pegou a pedra, porque a pedra quem faz é Deus. 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aqui está o segundo gigante que Davi enfrentou e ninguém valoriza, ninguém fala deles. O gigante Saul, o ex-ungido. Agora vamos para o terceiro gigante que ele encarou.
seria o Golias, mas nós vamos falar primeiro de outros dois. Nós falamos de 2 gigantes, são 4. Vamos falar de mais 2 agora. Sabe qual que é o outro gigante que ele encarou? O tempo está passando. Foi o gigante urso. Pensa bem. Como que Davi venceu um urso? Um urso com uma patada arranca a cabeça de um ser humano. É desproporcional isso, não dá para acreditar, não dá para entender como que Davi foi lá e venceu um urso. Ele estava lá no anonimato, ninguém conhecia ele, mas ele venceu um urso. Mas como? Sabe o que eu penso? Para ele vencer o urso, aconteceu com ele o que aconteceu com Sansão. Sansão, quando os inimigos vinham contra ele, vinha do alto um poder sobrenatural, incorporava nele e ele vencia todos os seus inimigos. Eu acredito que nesse momento que ele encarou o urso, veio do alto um poder sobrenatural, uma unção, uma força descomunal, e ele foi e venceu aquele urso. Porque não tem outra explicação. Então, o que importa é que eu estou mostrando para você um outro gigante, que para mim é pior do que o gigante Golias, o urso. Ninguém fala do urso, esse gigante que Davi destruiu no anonimato. E depois vem o leão aqui, o quarto inimigo. O que eu vou dizer do leão? Eu vou repetir as mesmas palavras que eu falei sobre o urso. Eu acredito que veio sobre ele do alto um poder sobrenatural, uma força descomunal. Algo veio sobre ele, vindo do céu, e ele então derrotou aquele leão. Pense bem como que ele ia derrotar um leão. Então é algo que realmente não tem explicação, só vindo do céu um poder sobrenatural como vinha sobre Sansão. É essa a minha explicação e é isso que eu acho. Então, veja só. Primeiro, ele enfrenta o gigante Eliabe, um não ungido. Cuidado com aqueles que não têm a unção do Espírito. Eles querem parar você. Depois, ele encara o segundo gigante, Saul, o ex-ungido. Cuidado com aqueles que se desviaram, já foram muito usados por Deus, já fizeram façanhas para o Senhor, já levantaram com a unção do Espírito que havia neles, paralíticos, coxos andaram, surdos ouviram, cegos enxergaram, pregavam que era uma explosão e hoje não estão fazendo mais nada disso. Cuidado com eles. Aí veio aqui o quarto gigante, o urso. Cuidado com os crentes urso. E veio aqui o quarto gigante, o leão. Cuidado com os crentes leão. Eles estão aí para tentar paralisar você. E por último, ele encarou o gigante Golias. O gigante Golias também foi com ele, como fez Eliabe, tentando paralisar com palavras, como fez Saul, tentando paralisar com palavras. O gigante Golias chegou até ele e disse assim: olha, por que sou eu algum cão para vires a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ou seja, tentou também paralisar ele, tentou de alguma forma inibir o potencial dele, tentou de alguma forma desmoralizar ele psicologicamente, tentou mexer com o seu emocional, a sua autoimagem, o seu alto valor, a sua autoestima. Ele tenta com palavras desmoralizar ele para ele realmente diminuir e se sentir ali inútil diante da grandeza de Golias. Só que o que aconteceu? Davi, ele permaneceu. Porque esse gigante chamado Golias é o anti-ungido. Anti quer dizer contra. Tem muito crente dentro da igreja que é anti-ungido, ou seja, ele é contra todos os ungidos. Ele é infiltrado dentro da igreja só para derrubar os ungidos. Ele é anti-ungido, ele é contra os ungidos do Senhor. Ele vai fazer de tudo para tirar você da posição. E o que Davi fez? Ele venceu o gigante, como já foi falado aqui, com a pedra. Com essa pedra, ele roda essa pedra e lança na testa do gigante. Sabe por quê? Gigantes também são sinalizadores de que as uvas estão próximas. Gigante, em hebraico, quer dizer caído. Veja, pode ver no dicionário. Eu quero dizer para você que todos os gigantes que têm se levantado contra a sua vida pela fé já estão caídos. E a vitória é sua. Você que é ungido de Deus, ungida de Deus, que tem partido para os desafios, aceitado o projeto de Deus, os processos de Deus sobre a tua vida, que tem sofrido pelo amor de Cristo, que tem realmente rompido em fé. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você é ungido de Deus e ungida de Deus,
E você não vai vencer, você já venceu. Continua na presença do Altíssimo, continua na presença de Jesus, porque Deus tem honra para a sua vida. 1 Samuel 2,30 para terminar. Eu honro os que me honram, porém aqueles que não me honram serão envelhecidos, ou seja, serão envergonhados. Que essa mensagem faça parte da sua vida. Fique com Deus.